Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. 12h13 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela rádio Universal, AM 810 de Santos. Estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Siga a gente, compartilhe, curta os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp. O número é o 973350038, de novo, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala ao longo aí das suas interações nas redes sociais com a gente. Terça-feira, hoje um dia especial para falar sobre meio ambiente aqui no programa Gente que Fala. E para a nossa conversa, recebemos o vereador paulistano Gilberto Natalini, também médico, o vereador Natalini, que é proponente da Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Vereador Natalini, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Mauro, um prazer estar aqui novamente com vocês. Quero te cumprimentar a ilustre bancada que você vai anunciar aí e também cumprimentar os ouvintes e internautas da Rádio Trianon e do programa. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigado pela gentileza, vereador Natalini. Também com a gente o Eduardo Bernhardt, ele é biólogo, educador, coordenador do Centro de Informações sobre Reciclagem e Meio Ambiente, a Recicloteca, no Rio de Janeiro. O Eduardo fala com a gente exatamente lá do Rio de Janeiro. Tudo bem? Seja bem-vindo, Eduardo. Tudo bem, também agradeço o convite e cumprimento a todos aí do nosso debate. Tomara que seja um momento bem rico para todos. Muito obrigado pela presença. Também com a gente Flávia Cunha, psicóloga, ativista ambiental, fundadora da Casa Causa e embaixadora do Instituto Lixo Zero. A Flávia está no Rio Grande do Norte, exatamente na capital Natal, falando diretamente com o Gente que Fala. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. É super bom falar desse tema aí que a gente vai abordar hoje para mais gente. E compondo aqui a nossa bancada, fechando o nosso time, o Fabrício Soler, advogado, professor, consultor da UNIDO, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e o Soler é especialista em direito ambiental, direito dos resíduos, infraestrutura, saneamento e sustentabilidade. Soler, tudo bem? Seja bem-vindo ao Gente que Fala. Muito obrigado, Eduardo. Satisfação estar aqui contigo, Mauro, na presença do Natalini, Flávia, Eduardo. Mauro, muito obrigado pelo gentil convite, muito animado com o debate. Vamos lá, vamos aqui para a nossa conversa, minha gente. Olha, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos desde a sua promulgação, isso foi em agosto de 2010, e a lei previa a erradicação de aterros irregulares até o ano de 2014. Só que uma década se passou, o combate ao descarte inadequado do lixo brasileiro continua, e em julho deste ano, o Senado reforçou a medida ao aprovar o novo marco do saneamento básico, com a previsão de extinguir os aterros irregulares até o ano de 2024. Só que a realidade parece mostrar que isso ainda está um pouco longe de acontecer. Quero começar com a presença feminina aqui da nossa bancada. Flávia Cunha, o que é que garante, passados 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e não temos só essa política, temos as estaduais, temos as municipais, Brasil afora, o que é que garante que o novo marco do saneamento básico vai dar solução para a questão dos aterros sanitários? Eu acho que assim, a gente tem conversado muito sobre isso e é uma mudança de todos os atores, né? Porque o que a gente fala é que o problema do lixo ele não é só de uma pessoa, né? É um problema da sociedade, das empresas, do governo público, né? Das políticas públicas. O que eu tenho sentido é que as pessoas têm falado muito mais sobre o tema, né? Eu acho que tem tido algumas evoluções aí no sentido de logística reversa, de algumas leis estarem mais... Eu sinto que assim, o cerco está se formando, né? Mas a gente ainda precisa muito da população, né? Muito da sociedade civil, que ainda não tem uma educação adequada para realmente fazer o seu papel, nem o básico que é a separação, né? Nas frações necessárias, e também das indústrias que ainda também
tentam ajudar, né? Tentam buscar formas de diminuição de resíduos, trabalhando com logística reversa, mas a gente ainda precisa avançar muito mais. Mas, assim, independente de um tempo atrás, né, se eu estivesse falando aqui de uns 5, 6 anos atrás, eu sinto que existe um movimento, né, convergindo para que haja mudanças. Mas a gente ainda está muito incipiente e precisa acelerar mais esse processo. Fabrício Soler, o que faz com que muita gente acredite que basta colocar ali a sacolinha de lixo na porta de casa e o problema do lixo não é mais com ela, olha, eu passei aqui a bola para frente. O que faz com que as pessoas, muita gente tenha esse tipo de pensamento? Bom, Mauro, acho que assim, a fotografia é o seguinte, nós estamos em 2020, 40% de tudo que é gerado no país tem uma disposição inadequada em lixões e aterros controlados. Lembrando que o que é disposição final ambientalmente adequada é o aterro sanitário, obra de engenharia, com controle, manta de proteção do solo, da água, controle do entorno, balança na entrada. Então, é obra de engenharia. Então, hoje, de tudo que é gerado no país, 60% é disposto de forma ambientalmente adequada e 40% inadequada. Na minha opinião, respondendo objetivamente ao seu ponto, falta essa sensibilidade do gerador do resíduo. Nós, né? Eu gero, e a partir do momento que eu disponibilizo para a coleta, eu não tenho clareza, eu, o cidadão, quem transporta, para onde transporta, onde é a estação de transbordo que armazena, qual que é o aterro sanitário, se vai para um aterro. Eu parto do entendimento, com base, inclusive, no novo marco regulatório do saneamento, na atualização do marco regulatório do saneamento, que o pressuposto para a melhoria da gestão e do gerenciamento dos resíduos no Brasil passa pela instituição da cobrança de taxa ou tarifa individualizada. Ou seja, hoje, como o gerador, o cidadão tem clareza da água, né, do serviço, da disponibilidade de água ou da cobrança da coleta do tratamento de esgoto. Aquela tarifa paga mensalmente, ou a taxa, né, lembrando aos nossos ouvintes que a taxa é cobrada pelo município e a tarifa pelo parceiro privado. Isso dá uma sensação do serviço, da execução disponibilizada, né, do serviço disponibilizado ao cidadão, que, particularmente, eu acho que isso carece na área dos resíduos. Como você muito bem colocou, a partir do momento que disponibiliza, eu tenho muita clareza do que eu gero, do quanto eu gero e que eu disponibilizo a coleta. Mas o cidadão não tem noção de toda a estrutura que é criada para viabilizar que aquela coleta seja devidamente feita, com caminhões, com todos os coletadores ou todos os agentes de limpeza, com EPI, devidamente resguardada a sua segurança, com caminhões, né, devidamente cadastrados, homologados, novos, uma estação de transbordo. Então, tem toda uma infra, e olha que eu não estou nem comentando aqui, Mauro, da importância da destinação final, que é o seguinte, que é minimizar a quantidade de resíduos que são encaminhados usualmente para aterros sanitários. Isso pressupõe reciclagem, compostagem, aproveitamento, recuperação energética dos resíduos. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou falando da ponta, que é o aterro sanitário, mas não estou nem entrando no mérito da importância do meio. E é nesta atividade do meio, entre o gerador e a ponta final, que a Política Nacional de Resíduos teve seu prazo estendido. Então, alguns municípios utilizam um entendimento que prorrogou o prazo para a eliminação de lixões, quando, na verdade, já é proibido, pelo menos desde a década de 80. Eduardo Bernhardt, pegando esse ponto destacado pelo Soler, as pessoas têm a clareza da geração do resíduo, mas não têm a clareza da sequência, para onde vai, o que vai acontecer. Como é que a municipalidade aí no Rio de Janeiro, para a gente entender a diferença aqui em relação a São Paulo, como é que a municipalidade aí trata essa questão aquele munícipe saber o que vai acontecer quando ele colocar a sacolinha de lixo ali na porta dele, na rua? Olha, eu acompanho aqui na ponta, né, junto da população, já há 20 anos essa questão de coleta seletiva e destinação de resíduos. Eu preciso dar um ponto de vista um pouco diferente da Flávia e do Fabrício. A gente não tem, na verdade, a Política Nacional de Resíduos Sólidos levada a sério.
O que está acontecendo é que você criou vários acordos setoriais para destinação de algumas embalagens, embalagens e resíduos como pilhas, pneus, lâmpadas, eles foram criados para que as empresas, junto com as empresas de coletas, prefeituras, enfim, dessem um destino adequado. Esses acordos foram devidamente abandonados, eles não são fiscalizados. Eu trabalho com isso, dando informação sobre para onde destinar pilhas e baterias. A ABINE abandonou o programa deles, não atualiza, está tudo desatualizado, as informações, você vai no lugar, ele não existe. Lâmpadas é a mesma coisa, pneu pior ainda, a Reciclanip é tudo de fachada. Eu preciso ser claro, ser sincero, o tempo é muito curto. É tudo fachada. Eles existem provavelmente em São Paulo, talvez um pouco em Minas, mas se vem aqui para o Rio de Janeiro, Nordeste, esquece. Não tem logística reversa de pneus, de pilhas e baterias, de lâmpadas. Então, a gente tem uma lei, a Política Nacional, muito boa, muito forte, muito moderna, mas devidamente ignorada, porque as empresas, elas sabem, elas são especialistas em driblar as exigências legais para fazer cumprir essa legislação. E quando o governo já dá o exemplo, postergando o fechamento de aterro de depósitos clandestinos, os lixões, por 6 anos, ele está passando a mão e autorizando esse abandono da logística reversa. A população já sabe como separa. Eu atendo por telefone, por e-mail, diariamente, dezenas de pessoas, e elas têm um nível de informação muito alto, mas a coleta seletiva ela ainda é equivocadamente considerada uma despesa, um custo. Existe essa cultura em todas as prefeituras de que ela custa mais caro do que a coleta regular, quando, na verdade, isso é uma mentira. Eles fazem dessa forma para, eu espero que isso não me cause problemas, para beneficiar empresas de coleta de lixo extraordinário. São as únicas beneficiadas economicamente por não haver coleta seletiva. A gente tem apenas cerca de 20% dos municípios do Brasil com alguma iniciativa de coleta seletiva. Isso que já tem décadas que se fala nesse assunto, e a única explicação é um lobby fortíssimo de empresas de coleta de lixo extraordinário para que a coleta seletiva seja considerada cara, ineficiente, para que ela fracasse, para que se continue jogando lixo em excesso no ambiente, porque lixo só dá dinheiro quando ele não vai para a coleta seletiva. Coleta seletiva ajuda a população, ajuda a gerar emprego, renda, ajuda o meio ambiente, e isso não interessa às oligarquias que dominam esse país. Então, infelizmente, tem que ser curto, grosso e direto, né? O que acontece com lixo é isso. Existe essa máfia institucionalizada no país, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos os estados, para que se gere lixo em excesso, para que você tenha como gastar dinheiro com isso daí. Porque a coleta seletiva no Brasil tem tudo para dar certo. E ainda agora estão criando mais um problema, que é a incineração do resíduo, dizendo para a gente que é uma opção para diminuir o tamanho dos lixões, né? Isso é um problema. Sim. Vereador Natalini, o Eduardo começou a fala dele dizendo que não estão levando a sério a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Como parlamentar, como vereador na capital, aqui em São Paulo, qual é o sentimento diante de todo um arcabouço legal que temos, Política Nacional de Resíduos Sólidos, estadual também, municipal também, e ver que pouco que está no papel, de fato, tem resultado prático? Qual é o sentimento disso para o legislador? Olha, São Paulo é um pouco diferente da maioria do país. São Paulo, a gente tem uma coleta organizada, casa em casa, tem a coleta seletiva bastante avançada, bastante enraizada na cidade, e tem o destino correto para um aterro que é um aterro regular, um aterro bem feito, caprichado, um aterro técnico. Agora, não tem mais espaço para aterro dentro de São Paulo. São Paulo, os 2 aterros que tinham aqui, um já esgotou, o outro está esgotando. Nós estamos alugando um terreno em Caieiras para mandar o lixo de São Paulo, 17 mil toneladas de lixo todo santo dia, para Caieiras. Então, nós chegamos num ponto, as realidades são diferentes. Tem município do Brasil que pega o lixo e joga lá na beira de um lugar lá, e não tem aterro, e não tem nada, urubu, gente lá. Quer dizer, o Brasil é isso, né? Essa confusão toda. Então, falar de São Paulo é um pouco diferente de falar de uma cidade que tem lixão, né? Ou às vezes nem lixão. Vai lá, despeja onde puder, é uma coisa horrorosa. A lei de logística reversa, Mauro, ela é uma lei boa. O relator dela foi o deputado Arnaldo Jardim. E ela é uma lei bem escrita, bem caprichada, foi bem conversada.
o que aconteceu? Por que ela Arnaldo não é Jardim, cumprida? que é o autor da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, ele foi relator da lei, ele é o relator da lei, tá certo? Então, o que aconteceu que não deu certo até agora? Primeiro que as metas são frouxas. Não deixaram pôr meta. Quem não deixou pôr meta? Quem produz os produtos e as empresas que coletam o lixo, que fazem uma pressão contrária para que a gente não tenha, de fato, a logística reversa. Né? Porque não quer investir, um não quer investir e o outro não quer perder dinheiro de coletar lixo. Não tem metas firmes e, segundo, não tem punição. Não tem punição, é uma lei que você deixa para a calenda grega. Né? Então, o lugar que pegou para fazer as tratativas, como São Paulo pegou e fez vários acordos setoriais, avançou um pouco. Os outros lugares aconteceu o que o Eduardo falou. Então, veja bem, é um jogo de empurra entre o governo, as empresas e os demais atores que agem na questão. Um empurra para o outro, ninguém quer ter custo, ninguém quer gastar, ninguém quer investir naquilo que é necessário. E eu diria para você que isso está atrasando muito. Os municípios, eles não investiram por quê? Primeiro que não tem projetos. Sem projetos você não consegue nada. Os municípios não têm capacidade de fazer projeto. Segundo que não tem dinheiro. Jogaram para o município uma responsabilidade, mas o financiamento para fazer isso não vem acoplado. E o prefeito, com a corda no pescoço, não consegue. Então, foi obrigado o governo federal a rolar o prazo, né? Depois, se você me permitir, agora eu vou parar por aqui para não tomar muito tempo, eu queria falar da nossa lei aqui do município, não sei se vai ter jeito aí da gente dar, que aconteceu também uma tragédiazinha municipal aqui que eu gostaria de expor para os amigos. Pode expor, vereador, pode expor. Agora? Sim. Eu municipalizei a lei de logística reversa através do projeto de lei 295/2019. O Fabrício me ajudou muito. O Fabrício, a Flávia e outros agentes que trabalham nessa área, pessoas que trabalham, pessoal da CETESB, Anlurb me ajudou muito. Enfim, fui na Fiesp, fui na FEComércio, fui na Federação dos Serviços. Bom, fizemos a lei. Aí, na hora de aprovar a lei, logo no final, na aprovação, eu resolvi colocar uma meta fixa, uma meta para começar a cumprir a lei e uma punição. A punição que nós pusemos era a seguinte: quem não cumprir a meta não vai ter licença de funcionamento na cidade. Aí é uma punição para a empresa. Certo? Bom, aí, para aprovar e sancionar, eu mandei o meu substitutivo para o prefeito, para a assessoria dele, para eles verem o que eles queriam mexer ali para poder eu aprovar e sancionar a lei como um todo. Eles mandaram de volta alterando 2 pontos. Aliás, alterando 1 ponto. Tiraram a punição de não dar licença e colocaram como punição que quem não cumprisse teria que ser submetido à lei ambiental federal, que já é uma coisa boa. Eu peguei aquilo que o governo modificou e falei, pus em votação, aprovou. Aprovou. A lei de logística reversa da cidade de São Paulo, municipal, adequada a nós. O que aconteceu? Certo. Voltou para o prefeito, terminando, voltou para o prefeito vetou, olha só, ele escreveu e depois ele vetou o que ele próprio aprovou, que foi a meta e que foi a punição. Ou seja, nós andamos e hoje estamos sem poder exigir que as pessoas cumpram aquilo que a lei aprovou. Fica por conta de cada um. É uma pena. Você acompanha essa edição do programa Gente que Fala de terça-feira pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. 12h32 agora. Estamos ainda nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Hoje o dia voltado aqui para os debates em relação ao meio ambiente. Olha, minha gente, a Recicloteca é um centro de informações sobre reciclagem e meio ambiente criado pela ONG Eco Marapendi, no Rio de Janeiro, em 1991, para difundir informações sobre as questões ambientais, com ênfase na redução, reaproveitamento e reciclagem de resíduos. Seu acervo inclui livros, vídeos, revistas, periódicos científicos, cartilhas, teses e produtos reciclados, além de programas como o Reciclagem Solidária
cooperativas que tornaram a ONG uma referência sobre resíduos sólidos no Brasil. Programas como Reciclagem Solidária Cooperativas. Não é isso, Eduardo? Sim, é isso. A Recicloteca foi criada para, a princípio, melhorar a relação das pessoas com a Lagoa de Marapendi, que é um último remanescente de ecossistema litorâneo preservado do Rio de Janeiro. Na época, lixo e esgoto, ainda hoje, infelizmente, eram problemas para aquela área de preservação. Então, um grupo de moradores que não eram especialistas criaram um programa de coleta seletiva num condomínio, que existe até hoje, inclusive. E logo, embora naquela época não houvesse redes sociais, logo o condomínio ao lado ficou sabendo, uma escola, uma empresa começaram a pedir informações para implantar a coleta seletiva nesses locais também. Daí que surgiu a ideia de criar um local, um centro de informações. Naquela época também, antes da internet, livros, revistas, trabalhos científicos eram a fonte de informação, então eles reuniram seus acervos pessoais, os integrantes da ONG, e disponibilizaram para o público. Daí nasceu a brincadeira, o nome, Biblioteca da Reciclagem, né? Recicloteca. E deu muito certo, a gente conseguiu com patrocinadores ampliar, adquirir cada vez mais material, ampliar o espaço, né? Ele mudou de endereço em vários lugares aqui no Rio de Janeiro até o final de 2017, quando a gente, por falta de verba, acabou tendo que fechar a sede e estocar todo o material. Novos tempos, né? Em que o meio ambiente e a informação não são tão valiosos, então a gente está tendo que se adaptar e fazer o trabalho agora todo virtualmente, né? Mas sou eu só na Recicloteca agora, não há verba para custear para mais pessoas, mas a gente tem ainda na página um sem fim de informações que tem ajudado as pessoas, e eu atendo por telefone, por e-mail, faço ainda essa ponta de lança, né, de passar informações para as pessoas para que elas melhorem a relação que elas têm com seus resíduos e a gente consiga mais qualidade de vida para todos. E você consegue elencar os ganhos desse trabalho desde 1991, são quase 30 anos, não só os ganhos, mas uma comparação do que era 1991 e hoje? Assim, tanto a Recicloteca com as informações, como o programa Reciclagem Solidária, que foi um marco, ele foi marcante assim, no sentido de dar a várias pessoas, Brasil afora, várias instituições, a ideia de que é preciso profissionalizar o trabalho das cooperativas dos catadores. Juntando as informações com a profissionalização da cooperativa e dos catadores, que são realmente quem fazem a coleta seletiva funcionar e a cadeia da reciclagem dar certo no Brasil, a gente teve assim uma proliferação de bons projetos, de iniciativas de várias instituições, de prefeituras, de empresas, que, se baseando no Reciclagem Solidária, começaram a ajudar a melhorar a capacidade de absorção dos recicláveis. Então, esse foi uma diferença bem significativa, que a gente consegue mensurar. Assim, no Rio de Janeiro, na primeira fase do Reciclagem Solidária, foram 10 cooperativas. Depois, o patrocinador, que era uma empresa de nível nacional, expandiu para mais 10 pelo Brasil. E isso se espalhou de uma forma... As cooperativas tinham aumento de produtividade da ordem de 200%, apenas cedendo uma prensa hidráulica em regime de comodato, mais a parte da profissionalização, e a lucratividade aumentava em 30%. Um projeto super simples, nada demais. Então, dá uma ideia muito clara do quão barato, fácil é de você investir num bom programa de gestão de resíduos no país, que tem mão de obra já qualificada. A gente tem aí aproximadamente uns 300, 500 mil catadores que são profissionais da reciclagem. Falta a valorização deles, já é uma profissão reconhecida. Isso também foi uma vitória de que a gente participou do Ministério do Trabalho, reconhecer a profissão. E só para você ter uma ideia, eu fiz umas contas aqui para a realidade do Rio de Janeiro, uma cidade que gera 9 mil toneladas de lixo por dia. Se baseando no índice de reciclagem que a gente tem hoje, que, aliás, os índices de reciclagem são todos assim chutes, porque não se tem exatamente a noção do que se faz, do que não se faz, porque a informalidade é enorme, mas com o índice de reciclagem que tem hoje, um número já meio furado, considerando as 9 mil toneladas de lixo no Rio de Janeiro, e o valor do material reciclável mais barato, mais baixo, sabe quanto só a cidade do Rio de Janeiro perde por dia em falha no sistema de gestão de resíduos, de pegar lixo daqui e colocar num aterro sanitário? Vocês não vão acreditar. São 100 mil reais por dia que a gente gasta dinheiro para colocar e não ganha o dinheiro
caso vendesse. Isso baseado no valor do material reciclável de mais baixo valor, que é essa caixinha de longa vida aqui, que não é o valor verdade. Então, assim, bem por baixo, uma cidade como Rio de Janeiro, com 6 milhões de habitantes, 9 mil toneladas de lixo dia, joga no lixo diariamente R$100 mil por não pegar uma cartilha básica de gestão de resíduos e fazer logística reversa, coleta seletiva. Uma pena, né? Vai saber o quanto esse dinheiro não está fazendo falta, né? Pessoal, 12h38 agora, no programa Gente que Fala. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Também estamos simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Para colocar agora na nossa conversa, o Daniel Matos, economista, advogado. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Gente que Fala mais uma vez. Oi, boa tarde. Agradeço o convite. Daniel, vamos juntar aqui a economia com o meio ambiente. Qual que é o desafio nessa junção entre a atividade econômica dos países e a proteção ambiental? Como é que anda a preocupação mundial em relação à junção dessas duas frentes? Tá. Economicamente, você tem... Acho que é mais fácil explicar pelo PIB, né? A gente tem... Todo país tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, em que ele mensura a riqueza do país, né? Uma preocupação que vem sendo desenvolvida ao longo dos anos é como um país ele consegue se desenvolver, ou seja, crescer e oferir riqueza, desenvolvendo, sem agredir o meio ambiente ou reduzindo a agressão ao meio ambiente. Em razão disso, existem estudos que fazem um cálculo econométrico em que você pega o PIB e você indexa a um índice de déficit ecológico, né? Isso é novo, né? Os países eles ainda não utilizam de forma oficial, mas os pesquisadores já estão bem avançados nesse tipo de pesquisa e que foi feito um estudo paralelo do PIB, puramente, e o PIB com esse déficit ecológico. O país ele tende a crescer mais quando ele se desenvolve sem degradar ou sem ferir o meio ambiente. Eu imagino que com o decorrer do tempo e com o avanço das pesquisas, isso tende a ser uma nova regra para o futuro, né? Até o presente momento é só o PIB mesmo. Em relação aos investidores, Daniel Matos, no mercado financeiro mundial, como é que eles veem as empresas que atendem o ASG, que é o ambiental, social e governança? Qual que é o impacto disso no retorno sobre investimento? É o seguinte, né? Há um tempo também foram desenvolvendo pesquisas em que foram realizando estudos de correlação entre ao desempenho da empresa em termos de cuidado ambiental, a atuação social e a governança que a empresa possui. Com o desenvolvimento desse estudo, constatou-se que 75% dos investidores eles preferem investir em empresas que atendem ao ASG, né? E isso gera como retorno lucrativo para as ações quando eles adquirem, vamos dizer que sejam empresas do mercado financeiro, a longo prazo, isso gera um crescimento médio de 35% num período, né? Então, as empresas que elas atendem os requisitos ambientais e o ASG em específico, a tendência é que o mundo, em razão da conscientização constante do receio, você tende a ter uma maior valorização e um retorno para o investidor em termos de ROI, que é o retorno sobre o investimento. Sim. Daniel, obrigado pela presença, pela sua participação aqui nessa conversa hoje sobre meio ambiente, aqui linkando com a questão da atividade econômica dos países. Até uma próxima oportunidade. Agradeço, boa tarde. E para quem quiser acompanhar o meu site, se chama dminvesting.com.br. Lá tem notícias sobre economia de uma forma geral. Agradeço, Mauro. Obrigado aos colegas. Até, tchau. Obrigado, Daniel Matos, economista, advogado, também participando dessa nossa conversa, 12h43 agora. Pessoal, apenas 3% do lixo gerado no Brasil é reciclado. O restante, ou seja, 97%, vai para os aterros sanitários. E para evitar que isso piore, a Casa Causa tenta atacar esse problema pelo viés corporativo,
ajudando pequenas e médias empresas a diminuírem a quantidade de resíduos, entendendo os processos já estabelecidos na gestão do lixo e propondo as devidas soluções. A meta, quase utópica, é aproximar os clientes o máximo possível do lixo zero. Flávia, como é que funciona esse trabalho pelo viés corporativo, nessa consultoria e as pequenas e médias empresas na diminuição da quantidade de resíduos? Então, eu acho que a gente estava aqui discutindo bastante, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eu não tenho, Eduardo, uma visão romântica em relação à política, tá? Só para deixar claro, também acho que a gente está muito distante, como eu falei. E a primeira coisa que para mim ainda é bem emblemático é as pessoas não sabem a diferença de lixo e de resíduo, né? Porque acho que essa é a primeira coisa que a gente acaba trabalhando, né? Lixo é aquela mistura que a gente não pode usar nada depois, a gente não consegue voltar nada para a produção, né? E quando a gente entra nas organizações, isso é o básico, né? Por isso que eu falei, a gente ainda não faz o básico, que é a separação, né? Separar, imaginar que esse resíduo ele gera riqueza, imaginar que existe um mercado trabalhando, né? Que ganha, que tem catadores, que tem cooperativas, que existe preços diferentes para vidro, plástico, alumínio, papelão, né? Então, o que a gente faz nas organizações? É justamente fazer essa conscientização, né? De onde vem, para onde vai tudo isso que você consome, né? E o conceito lixo zero, ele não é, ele tem esse dado de seu tópico, né? Mas o que é, na verdade, o conceito lixo zero? Tem a ver com o que o Fabrício falou, né? A gente tem o gerador e a gente lá no final tem um aterro, né? No meio do caminho, a gente tem várias ações que a gente pode fazer, né? Recusar, né? Reusar, fazer uma forma de não comprar, né? Dizer não. Então, hoje, o que a gente faz é, como é que a gente hoje tem consumido? Qual que é a forma melhor de consumir? E já que a gente consome, o que realmente tem valor, né? O que a gente pode, de novo, reaproveitar nessa circularidade da produção? Então, se eu tenho um vidro, eu posso reusar um vidro, né? E o vidro que tem aí o reuso de 100%, ele vai ser sempre vidro. Por que eu mando para o aterro? Por que eu não realmente reciclo, né? E um ponto que eu queria trazer também é que a reciclagem, gente, do jeito que a gente tem consumido, né, cada vez mais aumentando, vídeo agora a pandemia, ela não é a única solução, né? Ela não vai ser uma solução. A gente precisa realmente pensar na forma que a gente consome. Hoje a gente consome muito mais do que a gente precisa, né? Então, esse é o trabalho que a Casa Causa faz nas organizações. Entender, né, como é que isso tudo acontece. Então, primeiro tem o processo educacional e depois é praticar. Como é que realmente você pode reduzir esse consumo, fazer a destinação correta, pesar, né? Trazer esse choque de realidade, né? E trazendo tecnologias e soluções, porque hoje a gente tem solução e tem tecnologia. O que precisa, na verdade, é integrar isso, né? Tudo tem um custo, mas tem também um benefício, né? Então, quando a gente começa a analisar as externalidades de tudo que a gente não faz, a gente começa a ver que realmente não custa caro, né? A gente teria a condição de fazer tudo isso de uma forma organizada e planejada. Você falou da importância, Flávia Cunha, de se estabelecer a diferença entre o que é lixo e o que é resíduo, quer dizer, o primeiro passo, por exemplo, para quem está em casa, fazer a sua própria separação e fazer a destinação. Eu acho que um esclarecimento importante também, porque muitos dos materiais que separamos e que entendemos que são recicláveis, eles acabam não sendo reciclados porque o país muitas vezes não tem a tecnologia para determinados tipos de materiais. Esse tipo de informação também não deveria chegar na ponta. O que a gente coloca no lixo a ser reciclado, que não pode ser reciclado porque não temos tecnologia para isso?
Isso é um baita de um problema, Mauro, super bem colocado que você traz, né? A gente ainda, voltando de novo na logística reversa, a gente precisa muito das indústrias. As indústrias, elas precisam chegar mais junto disso, até na própria informação, né? Por exemplo, você pode usar, a gente está aí na pandemia, né, aumentou altamente o índice de uso de plástico. Né? Que é um outro tema que a gente tem que falar. Então, você faz o plástico que é o branco, né? Que ele é reciclado, mas aí vem uma indústria resolve fazer um plástico azul, uma garrafa de água azul. Essa água, plástico azul, não vai ser reciclado. Então, as indústrias, elas precisam realmente começarem a trabalhar com o conceito de circularidade. Eu produzi, eu vou realmente dar conta do que eu produzi. Então, tem aí um trabalho para ser feito de redesenho desses produtos, tem um trabalho do consumidor de realmente, e das empresas serem mais transparentes, isso aqui é reciclado, isso aqui não é reciclado, né? Quando a gente pega o famoso BOPP, que é aquele saquinho que ele é laminado, né? Muito metalizado por dentro, né? Metalizado, todo mundo, esse aí que está mostrando, tem o selo lá dizendo que é reciclado, mas a verdade ele não é. Né? Então, tem muitas indústrias, muitas marcas ainda dizendo isso é reciclado, né? E na verdade não é. Você quer complementar? Desculpa, Flávia. A gente, inclusive, está fazendo agora na Semana Lixo Zero um ativismo de logística reversa, mostrando, né, o que realmente é reciclado, o que fica parado lá nas cooperativas e que depois as cooperativas elas precisam pagar para encaminhar para o aterro. Né? Então, para as indústrias realmente se posicionarem. Mas o consumidor precisa ir atrás dessa informação, porque a indústria ainda não demonstra de uma forma clara. Né? Esse é um baita de um problema. Quer complementar, Eduardo? Ele tinha pedido a palavra. Esses papéis laminados, um papel de embalagem de salgadinho, ou de... aqui em São Paulo, papel de bolacha. Aí no Rio de Janeiro, papel de biscoito. Bolacha. Né? Isso, papel de bolacha ou de biscoito. Esse plástico laminado aqui, isso é uma praga. Isso aqui não tem valor. Isso aqui é passivo ambiental e custo para as cooperativas. Então, assim, pessoa, consumidor que está nos ouvindo, você pode até comprar disso, mas não jogue na coleta seletiva. Isso vai causar um problema para a cooperativa, porque ela vai ter que separar isso aqui, jogar fora e vai gastar dinheiro. Isso é lixo de verdade, né? Isso é lixo de verdade. A garrafa PET, ela pode ser reciclada transparente, a azul e a verde. Essa aqui é PET, é de mostarda, só que é amarela. Essa não adianta colocar, ela não vai ser reciclada, isso é lixo, rejeito. Leite, garrafa PET de leite branca, também. Eu tenho foto de cooperativa de montanha disso daqui. Isso aqui não adianta. Está escrito que é reciclável, mas não vai ser reciclado. Ter o símbolo de reciclável não significa que será reciclado. Tem que ter valor comercial. Tá? Essa garrafa aqui, ó, que tem um rótulo enorme, é PET. Eles têm que tirar esse rótulo, um a um, com estilete. Você imagina? Produção de toneladas de reciclável, o cara tem que tirar um a um isso daqui. Aí teve uma empresa de água que colocou uma notícia, pagou para colocar uma notícia, que ela está tirando o rótulo. Ela está imprimindo na garrafa a informação. Só que a garrafa é rosa, não vai ser reciclada. Então, não adianta, entendeu? Essa embalagem aqui, ó, eu tenho pequenininha, mas é aquela de leite longa-vida. Ou você lava, muito bem lavado, ou você não coloca para coleta seletiva. Isso aqui causa um problema de saúde pública nas cooperativas, porque é a principal fonte de animais vetores de doenças. Mosca, barata, mosquito, rato. Tem cooperativa sendo multada pela vigilância sanitária aqui no Rio de Janeiro por causa dessas embalagens. E elas valem muito pouco na reciclagem. Então, vai destinar, lave. Não quer lavar, não destine. Outra coisa, microlixo, esse pedacinho pequeno de plástico, olha, pedacinho pequeno de papel, isso aqui pode jogar fora, isso não vai chegar na cooperativa, não vai chegar, às vezes não chega na cooperativa, se chegar vai ficar pelo chão, isso não vai ser reciclado. A gente está falando de um lugar que lida com toneladas, com centenas de quilos. Esse pedacinho pequenininho aqui, ó, não adianta colocar que isso vai ficar caído pela cooperativa, ela vai ter que limpar depois, vai dar trabalho, vai custar para eles hora homem, né? Então, olha o melhor exemplo que tem, ó, de erros de design é esse aqui é a bandejinha de isopor. Isopor, né? A caixa de isopor ela é um isolante térmico, ela protege o alimento que é perecível ao calor, né? O sorvete, por exemplo. Mas isso é uma bandeja. Eles colocam só um plástico filme por cima, tá? Então não está protegendo o alimento. Você sabe para que serve a bandeja de isopor?
Sabe qual é a finalidade dela? Ninguém sabe, né? Estética. É para a estética da gôndola do supermercado, é só para isso que ela serve. E o isopor, ele é muito leve, é um plástico, mas ele é leve demais, ele não vai ser reciclado. Tem 2 ou 3 cooperativas em São Paulo que tem uma máquina que tira o ar da embalagem de isopor e transforma numa maçaroca de plástico que tem valor. Aqui no Rio de Janeiro tinha uma, mas a máquina quebrou e não tem peça para substituir. Então, isso aqui não tem valor, não tem sentido a bandeja de isopor. Para você ter uma ideia de como realmente é verdade, eu coloquei uma matéria no site da Recicloteca falando mal da bandejinha de isopor para o consumidor evitar. Você acredita que a Abrapex, Associação Brasileira do Plástico Expandido, entrou em contato comigo pedindo para eu tirar a postagem do ar? Aí eu tive, não vou tirar e você sabe que eu tenho razão. E o cara depois me ligou mais uma vez, ele não tirei. A sacolinha plástica, o último exemplo que eu tenho aqui para poder mostrar que é didático. Todo mundo fala, é vilã do meio ambiente, tem que ser biodegradável, óxido biodegradável, não sei o quê. Sabe qual que é o real problema da sacola plástica? É ela ser colorida e ter impresso. Por quê? Na tinta que se usa para tingir o plástico ou para escrever, né, para imprimir essa marca, pode ter metais pesados que vão gerar dioxina na decomposição ou na queima desse material. E sabe o que você tem que fazer? Ao invés de proibir a sacola plástica, você tem que determinar que ela seja assim, ó, transparente, de preferência sem nada impresso. Essa sacola transparente, ela pode ser, quando reciclada, transformada em qualquer cor de plástico. Isso faz com que ela tenha 30% a mais de valor lá no mercado de reciclagem. Então, você resolve uns 3 problemas. Primeiro, que você não gasta o tempo do legislador para fazer uma lei mirabolante para resolver um problema de cultura com uma canetada. Sim. Segundo, que esse daqui vai ser um plástico que vai dar mais valor às cooperativas que recolherem, e ele provavelmente vai sobrar menos no meio ambiente. E caso não seja reciclado, não vá para a coleta seletiva, ele não vai causar poluição ambiental, caso vá para um lixão ou seja queimado. Então, você resolve vários problemas com um fato simples: informação e gestão. Está aqui o valor disso. Essa informação você não encontra em nenhum lugar. Eu vou fazer meu jabá, só encontra no site da Recicloteca. Ok. Pessoal, faltando 5 minutos para 1, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Hoje damos destaque aqui para falar das questões do meio ambiente, com o nosso time aqui de especialistas e de consultores, os nossos convidados. Pessoal, olha, há 19 anos acontece aqui em São Paulo a Conferência de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas, com o objetivo de intermediar o diálogo entre cidadãos, instituições, iniciativa privada e governo para aprofundar a discussão sobre os pilares ambiental, econômico e social da sustentabilidade. E esse evento é fruto de uma lei de autoria do vereador Gilberto Natalini, vereador aqui na capital que está com a gente, que é o proponente e presidente da conferência e que esse ano não vai disputar a reeleição. Vereador Natalini, como é que fica a conferência daqui para frente? Quais são as conquistas nesses 19 anos de realização da conferência? A gente até conversava aqui nos bastidores, o seu ativo político vai para quem? Não sei. Para alguma alma boa ou algumas almas boas que quiserem dar continuidade a essa pauta que na Câmara de São Paulo é muito difícil. A conferência nossa produziu muita coisa para a cidade, leis, projetos, né? A Lei de Mudanças do Clima, pioneira da cidade de São Paulo, que está, inclusive, na prateleira, não está sendo utilizada, nasceu na conferência e depois a prefeitura abraçou e fez a lei. Mas eu espero que elejamos algum colega vereador que venha dar continuidade a esse trabalho, porque São Paulo está marcando passo nas questões da sustentabilidade, infelizmente já foi muito melhor. Eu fico muito chateado com isso, mas eu tenho certeza que alguém vai ocupar o espaço e vai fazer andar para frente as coisas. Qual a razão, vereador Natalini, de não disputar a reeleição? São quantos mandatos? São 4, 5? 5. 5. A razão é múltipla, né? Primeiro que é cansaço mesmo, né? Porque 20 anos ali não é fácil. Segundo que a mão está toda furada de tanto dar murro e ponta de faca. Então, machucou a mão, eu sou cirurgião, eu preciso da mão para operar as pessoas. Terceiro que a política, os partidos políticos e a política entraram numa degradação, numa degeneração que acabou o barril de Brasil, vamos dizer assim, né? Precisa ter muito Brasil para a gente aguentar o jogo parlamentar, né? A criminalidade invadiu os parlamentos, a corrupção invadiu,
a gente tem pouca gente para conversar dentro do parlamento, gente séria, são pouco, conta-se nos dedos. E aí eu prefiro, primeiro eu vou morrer, depois vou aposentar. Eu primeiro vou morrer, depois vou entrar com o pedido de aposentadoria. Uma brincadeira, mas é uma verdade. Então, eu não vou deixar de fazer o trabalho, eu só estou mudando de trincheira, saindo do parlamento e indo para alguma outra instituição. Todos os 4 que estão aí com a gente trabalham tanto ou mais do que eu e não são parlamentares, estão em trincheiras diferentes. Eu vou buscar a minha trincheira, já estou com coisas em vista, talvez vá para a vida acadêmica, estou vendo o que vou fazer e vou continuar lutando pela questão ambiental, saúde pública, qualidade de vida, a gente não para. Mas na Câmara eu acho que eu fiz o meu papel. Minha sensação, Mauro, é de missão cumprida. São 407 projetos de lei, 136 leis aprovadas, né, e algumas leis de impacto grande na cidade. Então, eu me dou satisfeito aí da vida parlamentar. Nisso que o senhor classificou como murro em ponta de faca, creio que tenham sido propostas que possivelmente não foram adiante pelas diversas dificuldades. O que o senhor acha que o senhor consegue trazer para fora do parlamento, para essa outra trincheira que o senhor destacou, e que vai para poder tentar por um outro caminho? Olha, eu tenho 56 anos de ativismo social e político, 20 anos como parlamentar e 36 como não parlamentar. E como não parlamentar também, a gente contribuiu muito pela redemocratização do país, pela instituição do SUS, por uma série de coisas ambientais que a gente fez, mesmo não sendo parlamentar. O parlamento é uma trincheira também importante, né? Mas também tem limite, a gente também não pode ficar, né? Murro em ponta de faca. Acabei de dar um exemplo aqui no programa. Fizemos a lei, submetemos o substitutivo ao prefeito, ele mandou votar porque iria sancionar e, no final, vetou os 2 artigos mais importantes. Aquilo furou minha mão até ao osso. Quer dizer, que diabo de prefeito que aprova um substitutivo, manda votar, vota e ele vai lá e veta aquilo que ele próprio aprovou. Eu tenho exemplos às dezenas ou aos milhares de coisas desse tipo. Está aqui, ó, vou mostrar para você, para encerrar aqui minha participação. O dossiê da devastação. O governador tem vindo a público dizer que São Paulo não tem devastação de Mata Atlântica. Mentira! Eu provei, são 1,5 milhão de árvores jogadas no chão. Então, murro em ponta de faca é você enfrentar uma situação dentro do parlamento que você não tem aliados para te ajudar. Essa é a verdade, né? Está muito difícil a política. Olha, minha gente, perguntas da nossa audiência aqui para os nossos convidados de hoje. Fabrício, o José Carlos Alencar, nossa audiência no Facebook, quer saber o seguinte de você. Obrigado, José Carlos, pela pergunta e pela audiência. Ele pergunta se, na sua opinião, seria possível uma lei proibindo, taxando ou limitando a venda de produtos em embalagens plásticas, como foi feito em São Paulo com as sacolinhas de supermercado. Bom, vamos lá, Mauro. De forma objetiva, eu particularmente não sou favorável a banimento, tá? De medidas de imposição de banimento. Eu acho que tem um processo gradual de restrição ou estímulo a outras medidas, a usos de outras medidas. E aí eu só queria fazer um parênteses aqui de tudo que foi falado. Queria só deixar claro para os ouvintes que é o seguinte: logística reversa, a obrigação de implementar é fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. É do setor empresarial. Então, não é do elo A ou B da cadeia. É de todos. O desafio, eu trago um número para vocês. Acho que o próprio Eduardo colocou a questão do problema de pilhas. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia, hoje são aproximadamente uns 25, 28 empresas que arcam com o custo da logística reversa de pilhas, no universo de 240 marcas mapeadas. Então, aí, a importância do usuário gerador, que compra a pilha no mercado paralelo, no mercado que não tem sistema de logística reversa, que não tem a empresa arcando com o custo, e depois quer fazer uso do sistema. Então, eu queria primeiro só deixar essa nota, porque às vezes a gente fala muito, porque não tem, porque falta, e falta mesmo. Mas nós temos que assegurar o seguinte, que se todos cumprirem o que está previsto, cada um fizer um pouco, certamente nós temos um ambiente melhor para a disposição final ambientalmente, para a destinação, desde que todos cumpram com o seu papel.
Porque, veja, mais uma vez, Mauro, só para deixar claro, não é apenas a indústria, são fabricantes e importadores. E aí fica a pergunta, quantos importadores implementam o sistema? Essa maioria dessas pilhas aqui vem da importação, né? Vem do mercado paralelo, mercado que não está estabelecido no Brasil, não recolhe impostos, né? Não arca com as despesas, não tem funcionário, tem apenas uma distribuição pulverizada, ou seja, a receita não se gera no país. Então, como é que eu faço para assegurar, que é uma palavra importante, isonomia, com que todos cumpram a obrigação? E, por fim, uma última nota, que sem prejuízo, é a importância, está em consulta pública o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Nós estamos em 2020 e não temos até hoje um plano nacional, que é o documento que traz as diretrizes do ordenamento da gestão e do gerenciamento de resíduos no país, com metas, desafios, com programas, e está em consulta pública no site do Ministério do Meio Ambiente. Então, aqui eu convoco os ouvintes que nos acompanham a participarem desse processo para, dali 2, 3, 4, 5 anos, não reclamarem de algo que puderam contribuir para com e exercer a cidadania de participação efetiva. Meio-dia não, 1h04. Agora, temos mais perguntas aqui da nossa audiência. Antes dessa sequência de perguntas, uma mensagem para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala, mensagem da Prefeitura de São Paulo. Pessoal, aqui na cidade de São Paulo, a gente está fazendo a nossa parte em relação às precauções do coronavírus. Algumas atividades voltaram a abrir as suas portas, as lojas, shoppings, parques, academias, salões de beleza, restaurantes. Tudo isso já voltou a funcionar e cada um está fazendo a sua parte. O horário reduzido faz parte de um processo para que logo mais tudo melhore. Só que a pandemia ainda não acabou, né, minha gente? Para continuar protegendo quem a gente ama, a gente tem que continuar se cuidando. O coronavírus ainda é um grande desafio para todos, não é hora de baixar a guarda e sim de redobrar os cuidados. Então, continue preferindo fazer mais atividades dentro de casa. Se precisar sair, já sabe, sempre com a máscara, seguindo as regras obrigatórias aqui na cidade de São Paulo. Não se esqueça, você sempre pode lavar bem as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel, e a transmissão do vírus também ocorre por meio do uso de objetos pessoais, de uso pessoal, como os copos, os talheres. Então, quando estiver na rua, é bom evitar estar perto de pessoas. Estamos juntos nessa, e quando você se cuida, ajuda também todos ao seu redor. Assim, a gente está de portas abertas para dias melhores. Mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. 1h05, mais uma pergunta aqui. Vereador Natalini, Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre presente, sempre a nossa audiência, pergunta em que medida a expansão do uso de catalisadores veiculares está melhorando o ar no município. O catalisador veicular melhora muito tira particulados em particular de enxofre e outros venenos da queima do combustível, é verdade, ajuda muito, não é? A nossa luta hoje, de maneira central, com a lei que a gente aprovou na Câmara e que não está também sendo cumprida, é trocar os motores, o combustível diesel da frota de ônibus urbano de São Paulo. E também a lei abrangeria 50 mil veículos a diesel, porque o diesel hoje, na verdade, é o maior vilão que existe da poluição do ar, porque ele emite muito particulado de enxofre, muito. Então, essa é a nossa luta para que a lei seja cumprida, porque não é possível colocar catalisador em motor diesel. Então, tem que trocar esse motor ou por um motor elétrico ou por outro tipo de combustível limpo para que a gente vá tirando o diesel, a queima do diesel da frota de São Paulo. Certo. Flávia, a sua xará Flávia Martins quer saber o seguinte: quais as ações que podem ser feitas em uma cidade pela própria população para reduzir a produção de lixo? Iniciativas como hortas urbanas ajudam nesse sentido? Pergunta da Flávia Martins, ela está com a gente no nosso canal no YouTube. Olha, 50% do que vai naquele saco preto, quando a gente não separa, é orgânico, é alimento, é comida. Então, a primeira coisa que a gente sempre diz, se a gente comprar bem, se a gente não jogar comida fora,
Se a gente usar processos de compostagem, que hoje eles podem ser realizados em casa, em apartamento, coletivos, tem bairros fazendo ações coletivas para coleta de resíduos orgânicos. Isso super ajuda, né? Além de você não gerar mais gás, né? Não jogar isso para o aterro, para piorar o clima, né? aumentar a temperatura, você também está dando o destino correto. Mas basicamente é isso, né? Eu acho que o orgânico ele é 50% do que vai dentro do lixo. A gente tem que repensar muito por que a gente ainda consome de uma forma tão errada, né? E sim, hortas urbanas é um super caminho, né? Porque da terra à terra, de novo. Eduardo, a Josiane Souza, com a gente no Instagram, pergunta para você como fazer para reciclar lixo em lugares onde praticamente não há sequer coleta de lixo, como em muitas favelas do Rio de Janeiro. Com brevidade, Eduardo. Na verdade, assim, a coleta chega à maioria das favelas no Rio de Janeiro, só que muitas vezes não ocorre no alto do morro, né, sim na base. Então, a população precisa trazer o lixo para baixo. É um pesar grande, o cara às vezes tem que caminhar no lugar escorregadio com um saco de lixo, eles acabam realmente, muitas vezes, jogando na encosta. Infelizmente, não tem saída, né? A Conlurb, a gente tem que reconhecer, faz um esforço enorme de levar coletas principais, qualquer viela tem toda uma tecnologia, mas não chega a todas, só realmente com a consciência, a noção de que faz um bem para a cidade, para a economia, para a sociedade, para o meio ambiente, trazer o seu resíduo até o local onde tenha uma coleta, ou seletiva ou a coleta do resíduo. Não tem muito saída, não. Tem que realmente encarar e saber o valor desse gesto. Não é simplesmente colocar no lixo no lugar certo, é ajudar toda a cidade, toda a comunidade. Tem uma pergunta aqui, Eduardo, da Adriana Martins, que está com a gente no Instagram. Ela não direciona aqui para ninguém. Aproveitando que você está com a palavra, ela diz assim: não ouvi mais falar sobre a chamada mancha de lixo do Pacífico, que foi tão comentada em 2018 e 2019. O que houve com ela? Você tem informação? Então, na verdade, não existe uma mancha, né? O lixo ele está realmente, não existe uma ilha, né? Como se dizia, uma ilha de lixo. Não, ele está espalhado em todos os lugares. O problema grande é que o plástico ele vai se decompondo e vai criando microplásticos, se associa aos poluentes e ele acaba sendo inserido na cadeia alimentar, né? Através dos plânctons. Então, isso acaba chegando até nós. E da ordem de milhões de toneladas de lixo que chega ao mar, a maior parte do plástico acaba permanecendo, né, porque vidro, metal acabam afundando, mas são um problema cada vez maior, sim. E a reciclagem já foi provada, ela não vai resolver esse problema, só mesmo reduzindo o consumo e destinando o lixo de maneira corretamente, para conseguir diminuir o impacto desse lixo no mar. Gente, vamos para as despedidas agora, o nosso tempo está bem curtinho. 10 segundos, você está com a palavra, Eduardo, sua despedida. Eu agradeço muito a oportunidade. Quem quiser saber mais informação pode me procurar no www.recicloteca.org.br. Lá tem os nossos telefones, tem contato, tem WhatsApp. Procure informação que a gente ajuda a melhorar a relação com os resíduos e agradeço aí a oportunidade. Fabrício Soler, sua despedida, palavra final em 10 segundos. Muito obrigado, queria agradecer também a satisfação estar com vocês aqui nesse bate-papo. Deixo o meu contato, meu site é fabriciosoler.com.br ou direto no Instagram, Fabrício_Soler, para maiores informações sobre resíduos de saneamento. Flávia Cunha, palavra final. Obrigada também pela participação. Vou deixar o nosso Instagram, que hoje a gente tem postado muito conteúdo, @casacausa, o site é o mesmo, casacausa.com.br. A gente está fazendo aí agora em outubro a Semana Lixo Zero, com várias ações. Se vocês puderem participar, agradeço. Obrigada. Vereador Natalini. Eu queria deixar meu abraço a você, Mauro, a Zenilda, tá certo? Ao Eduardo, a Flávia e ao Fabrício, velhos conhecidos nossos, né? A Flávia e o Fabrício, o Eduardo agora, e também aos ouvintes e internautas do programa. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Os agradecimentos aqui ao vereador paulistano Gilberto Natalini, o educador Eduardo Bernhardt, falando com a gente do Rio de Janeiro, a ativista ambiental Flávia Cunha, que está lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e o professor Fabrício Soler. Muito obrigado, portanto, pela presença de vocês, por essa conversa sobre meio ambiente nessa edição do Gente que Fala.
Na mesa de som, o Sérgio Souza, que também é gerente técnico da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. Diretora de produção é a Zenilda Salvato. O Fausto Camunha é o diretor-geral do programa. E do outro lado, o Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. Tchau e até amanhã.